O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Olá, seja muito bem-vindo ao Pura Vida. Todas as semanas damos-lhe a conhecer diagnósticos raros, pessoas que conseguiram ultrapassar diversas doenças devido à capacidade interventiva de médicos de excelência, equipas clínicas extraordinárias. São os casos de sucesso na área da medicina em Portugal. Hoje vamos falar da doença de Perthes. Caracteriza-se pela perda do fluxo sanguíneo na região da anca, com a consequente morte dos tecidos da cabeça do fémur. O nosso convidado de hoje é o Dr. Nuno Craveiro Lopes, tem tido um papel preponderante no tratamento desta doença. Obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Pura Vida. Na sua carreira como ortopedista, tem tratado muitos doentes, crianças, jovens, adolescentes, com esta doença em que a causa exata ainda não é conhecida, certo? É verdade, obrigado pelo vosso convite. Tenho muito prazer em estar aqui a falar de um tema que me é muito querido. Eu, durante a minha vida, durante mais de 30 anos de vida profissional, dediquei-me à investigação sobre a doença de Perthes. E hoje já se sabe um bocadinho daquilo que está por baixo do início desta doença. Mas continua envolta em mistério, em muito mistério, e a maior parte dos colegas e da população em geral nem sabe da sua existência. Portanto, eu acho que quanto mais se falar nela, melhor se vai diagnosticar e melhor vão ficar estas crianças no seu futuro. Portanto, considera-se mesmo que é uma doença rara. Doutor, como é que se manifesta esta doença de Perthes? Estes doentes têm características especiais, são crianças que são hiperativas, portanto nunca estão paradas, são muito tolerantes à dor e queixam-se muito pouco. A maior parte dos casos até nem expressam dor, têm uma claudicação, cocheiam um bocadito e a maior parte das vezes quando vão a um serviço de urgência por causa disso, não se diagnostica nada com os exames normais, com a radiografia normal. E a maior parte dos casos saem com diagnósticos de dores de crescimento, ou de sinovites, ou de contusões que fizeram, e a maior parte destes casos, infelizmente, vêm-se depois a diagnosticar numa fase mais evoluída, em que o tratamento é menos eficaz. Portanto, é de difícil diagnóstico, mas o doutor consegue o fazer. Como é que se consegue diagnosticar, precisamente, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, como é que, hiperativa, como o doutor estava a dizer, não para nem um bocadinho, como é que se diagnostica? O diagnóstico deve ser feito de uma maneira bem estruturada, isto é, como sempre tem que ser feito um bom exame objetivo, tem que ser feito uma história clínica como deve ser, devem ser feitos os exames apropriados para isso e só tendo conhecimento que ela existe, é que a gente consegue lá chegar, não é? Geralmente, como eu disse, estas crianças têm poucas queixas, mas uma observação leva a ver que tem uma alteração a nível da articulação da anca, porque nos movimentos extremos ela é dolorosa. O exame radiográfico, a maior parte das vezes, na fase inicial da doença, não mostra grandes sinais, mas se for feito um exame que é simples, que é uma ecografia, ele vai mostrar que há líquido dentro da articulação, há um derrame articular. E aí a nossa atenção fica focada para essa articulação. Depois, esse exame, a ecografia, tem um padrão especial, quando é a doença de Perthes, totalmente diferente daquele que apresenta quando é o diagnóstico mais comum neste tipo de queixas da criança, que é a sinovite transitória. E isso pode nos levar realmente a pensar que estará em causa uma doença isquémica da anca que pode levar à doença de Perthes. E nesses casos, fazendo um exame mais específico para a doença de Perthes... A ressonância magnética, por exemplo? A ressonância magnética consegue-se diagnosticar perfeitamente que há uma isquémia óssea, uma falta de irrigação da estrutura óssea da cabecita do fémur, e
nessa altura a gente tem possibilidade de fazer tratamentos mais eficazes, como seja o tratamento precoce da doença ou, eventualmente, mesmo a prevenção da doença. Como é que o doutor, chegam-lhe casos do estrangeiro, não é? Tem alguns casos que são conhecidos a nível da internet, no YouTube, por exemplo, e algumas fotografias em termos de pacientes que chegam, por exemplo, ao Hospital da Cruz Vermelha. Um paciente que teve, um jovem que veio dos Estados Unidos. Conte-nos um bocadinho sobre esse caso. Já não era muito novo, portanto, a doença já tinha sido manifestada. Exato. Geralmente, estes doentes que vêm de fora são doentes que são complicados, que já foram sujeitos a outros tratamentos que não foram eficazes e que vêm à procura de uma resposta que hoje em dia os pais, a primeira coisa que fazem é vasculhar tudo o que há na internet sobre novos tratamentos da doença. E há novos tratamentos para a doença de Pertes eficazes nos casos em que as cirurgias e os procedimentos cirúrgicos que são utilizados comumente para tratar a doença não são eficazes. Esse tipo de tratamento inclui a utilização de um fixador externo, que é um aparelho que é colocado por fora da anca e que permite fazer um efeito que é apropriado para este grupo de crianças com mais idade, geralmente com a idade superior a 8 anos, que têm lesões com colapso, com deformação grande da cabeça, ainda numa fase em que a cabeça está mole, está necrosada e está amolecida. Portanto, esse tipo de tratamento é feito atualmente praticamente em todo o mundo, com técnicas um pouco diferentes umas das outras. A técnica que a gente utiliza é mais eficaz em determinados casos e esses doentes vêm procurar esse tipo de tratamento. Portanto, geralmente recebo doentes já com doença evoluída, em que utilizamos uma técnica que foi desenvolvida especificamente por nós, aqui em Portugal, e que tem um resultado muito favorável nestes casos. Nos casos de crianças, portanto, já jovens, não é? Porque em termos de idade, segundo o doutor, quanto mais cedo, melhor. Exato. Estes casos que vêm de fora geralmente vêm ou por doença que já foi tratada e não teve bom resultado, ou então por doença que está numa fase muito inicial e que lá fora ainda não estão preparados para fazer aquilo que é a prevenção da doença. Nestes casos em que a doença é apanhada numa fase de isquémia apenas, ainda sem necrose óssea evoluída, é possível fazer uma cirurgia de revascularização que faz com que ela não evolua para necrose óssea maciça com colapso que constitui a doença de Pertes. Doutor, eu gostaria que visse algumas imagens que preparámos, gostaria que o doutor comentasse da sua cirurgia em termos da colocação, então, desse aparelho. Pode-nos dizer esta cirurgia? Portanto, este é o fixador externo que nós colocamos no nosso serviço, na Cruz Vermelha. Portanto, é uma armação que é fixa ao osso da bacia com uns parafusos especiais e ao osso do fémur, e depois entre aqueles dois arcos que se vêem é feita a distração articular e é colocada a cabeça do fémur numa posição que permite que ela volte a ganhar a sua forma esférica e que tenha uma sobrevivência muito alargada, e estes doentes geralmente têm um resultado que permite funcionamento da articulação durante toda a vida ativa e só muito tarde vem a necessitar de fazer a substituição da anca por uma prótese. Este tipo de material é aço, não é? Isto é um fixador externo em aço inoxidável que tem um recobrimento especial que se chama hidroxiapatite, que permite uma aderência muito grande ao osso e, portanto, permite que as crianças façam praticamente a sua vida quase normal com o fixador colocado. Quanto tempo é que normalmente depende um bocadinho da idade da criança, mas necessita de ficar colocado entre 4 meses e 6 meses.
Este aparelho não foi feito aqui, portanto, isto foi um colega seu russo que avançou com esta tecnologia? Sim, portanto, isto são peças, é uma montagem feita com peças do aparelho de Ilizarov, que foi realmente desenvolvido por um colega russo para tratar todo o tipo de deformidades osteoarticulares sem necessidade de cirurgia aberta. Isto é uma técnica minimamente invasiva que permite tratar estas fases graves e estas doenças graves com o mínimo de traumatismo possível e com resultados muito bons. Este caso é um paciente de que idade? Este era um paciente de 8 anos de idade em que foi feita esta técnica que se chama distração articular ou artrodiastase para, neste caso específico, tratamento da doença de Perthes. Muito bem. Doutor, em termos de prevenção, já falámos aqui, mas esta é uma doença que não há uma prevenção específica, certo? Ou já se pode dizer que, já se pode falar... Não era conhecida a possibilidade de prevenção da doença. Na nossa investigação que fizemos, conseguimos identificar que antes do aparecimento dos sinais radiográficos da doença de Perthes, existe uma fase que é surda, isto é, que não é muito expressiva sob o ponto de vista de imagem, de radiografias, em que a criança sofre pequenos episódios de falta de irrigação, que se chamam isquémias. E essas isquémias são possíveis de ser identificadas. São crianças que têm episódios curtos de dor e que com o conjunto da ecografia e a ressonância magnética se conseguem identificar, e conseguindo identificar a gente tem um método de as tratar. Isto é, uma cirurgia de revascularização, que é muito simples, é feita em ambulatório e que em mais de 200 casos que já tratei para prevenção, não tem nenhuma complicação. Portanto, é um procedimento que é benigno, necessita de uma anestesia, claro está, é um procedimento cirúrgico e tem os seus problemas próprios, mas que permite aumentar o fluxo sanguíneo destas ancas e evitar a repetição destes episódios isquémicos e daí a evolução para a doença de Perthes. Portanto, nestas fases nós temos possibilidade de evitar que estas crianças venham a ter a doença e que venham a ficar com sequelas, porque logo que surge a doença de Perthes, a anca fica sempre com marcas que se vão repercutir depois no tempo que a anca consegue sobreviver e funcionar bem durante a vida de adultos jovens e de adultos destes pacientes. Muito bem, doutor. Fica realmente ao longo da vida, há sempre algumas sequelas se for diagnosticado mais tarde, não é isso? Exato, quanto mais tarde for diagnosticado e quanto mais deformada a cabeça ficar no fim do tratamento, mais precocemente eles vão necessitar de fazer uma prótese total da anca, porque a anca vai desenvolver uma artrose, um desgaste da cartilagem e mais cedo vai necessitar da sua prótese da anca. Há crianças que têm doença de Perthes numa fase mais avançada da sua fase de crescimento, que atualmente estão a fazer próteses totais da anca aos 15 anos e aos 16 anos, que é, portanto, que são crianças que vão ter que ficar a tratar a sua anca durante toda a sua vida. Uma prótese total da anca tem atualmente uma duração de cerca de 10, 15 anos, e, portanto, vão ter que fazer substituições das próteses de 15 em 15 anos no máximo, o que vai repercutir sobre a qualidade de vida destes doentes. Cada vez que uma prótese é revista, é mais difícil, tem mais complicações, tem menor durabilidade futura depois dessa segunda revisão. Portanto, não é um tratamento que seja muito fácil de suportar mesmo assim. Portanto, há sempre uma limitação depois ao longo da vida da pessoa. Destes jovens. Muito bem. Doutor, neste momento podemos dizer que está no Hospital da Cruz Vermelha, já foi também diretor do Serviço de Ortopedia do Hospital Garcia da Horta. Em tempos passaram-lhe outros pacientes, falando de outras patologias, foi médico de um campeão, do Nelson Évora. Quer-nos falar um bocadinho sobre essa cirurgia, o que é que aconteceu na altura? 2012, se não tenho erro.
é verdade. O Nelson Évora chegou às minhas mãos porque teve uma lesão grave da sua perna, da perna que faz o primeiro contacto, e é conhecido que nestes saltadores de triplo salto, a perna que faz o primeiro impacto sofre uma pressão de cerca de 1,5 toneladas. E ele tinha uma lesão crónica já naquela perna, que era uma fratura de fadiga, que teve a ser tratado e, em determinada altura, foi necessário colocar um ferro no interior do canal medular, portanto, por dentro do osso da tíbia, que se chama uma cavilha, para tentar tratar essa fratura de fadiga. Num dos treinos que fez sobre essa fratura de fadiga, fez uma fratura aguda da tíbia, portanto, tinha 2 lesões que lhe vaticinavam que nunca mais poderia saltar. Nessa altura, no hospital, fizemos um tratamento que foi mais agressivo, portanto, substituímos a cavilha que ele tinha por uma cavilha com melhores propriedades de resistência mecânica e, simultaneamente, tratámos medicamente com vários tipos de procedimentos que aumentam a capacidade de formação de osso novo naquela zona. Foi feito um tratamento com um aparelho de ultrassons e, simultaneamente, tratamento médico com substâncias que aumentam a formação de osso no local. E o tratamento teve um bom resultado. Foi positivo, ficou tudo muito bem. O Nelson Évora voltou a saltar, voltou a ser campeão e atualmente temos ainda um campeão aí a representar. É verdade. Portugal, é um grande orgulho também para si, não é, doutor? O doutor tirou medicina os primeiros anos ainda em Moçambique, não foi? Fiz o meu curso de medicina em Moçambique, vim acabar Portugal o último ano, sim senhora. Porquê é que seguiu esta área da ortopedia? Isso talvez seja por feitio. Eu desde pequeno gostei muito de coisas mecânicas e de fazer construções. Na altura havia um jogo que era um Mecano, que nos permitia fazer construções muito variadas com um kit de peças, que é praticamente aquilo que acontece com os procedimentos que eu utilizo hoje em dia, que é a base da técnica de Ilizarov. E isso levou-me realmente primeiro a ir para a área cirúrgica e depois para a ortopedia, que era aquilo que realmente eu estaria mais talhado para fazer, é verdade. E hoje em dia, o que é que lhe dá mais gozo em termos médicos, profissionais, fazer? Nós temos algumas imagens, tem pacientes muito jovens, não é, doutor? Trata-os por bebés, mesmo já sendo um bocadinho mais crescidos. O doutor, para si, são sempre os bebés. O que é que lhe dá mais prazer? O que dá mais prazer é isso mesmo, é tratar crianças com lesões que são graves e que vêm procurar uma resolução da sua situação que foi difícil durante toda o seu crescimento. E temos a ver algumas imagens de jovens. O que me agrada é ver um sorriso na cara deles no fim disto tudo. Estas imagens são jovens que vêm de vários sítios do mundo, sim, dos 4 cantos do mundo, não é? O doutor trabalha muito com os Estados Unidos e também com os países nórdicos. Exato. Temos recebido muitos doentes que são países em que estas técnicas ainda não estão bem implementadas e vêm procurar a solução dos seus casos aqui em Portugal. Quem diria, não é? Nos Estados Unidos, em que ouve-se, não é? Que há uma evolução tecnológica também muito grande. Hoje em dia, com a internet, se calhar também tem ajudado a isso, a que as pessoas o procurem cada vez mais. Os pais, os educadores, os médicos, os seus colegas dos outros países. É verdade. Isso, atualmente, não há nenhum pai de uma criança que tenha uma doença que não vá procurar a melhor solução para o seu filho. E procura em todo o mundo. E atualmente, com a facilidade que há de comunicação e de deslocação, isto é um mercado global. E realmente a internet veio facilitar muito em todos os aspectos, inclusive no aspecto de divulgação científica. Antigamente, eu lembro-me quando eu era interno,
nós, para termos conhecimento de uma técnica nova que tivesse a ser desenvolvida em qualquer parte do mundo, tínhamos que esperar uns 10 anos para começar a resolver os casos que não conseguíamos resolver até aí. Era necessário que um centro qualquer fizesse investigação que é demorada, que saísse um tal artigo científico, entregasse a uma revista científica para ser publicado e depois que a revista chegasse às nossas mãos. Atualmente, qualquer centro que faz investigação, logo desde o início, põe as suas ideias e a experiência que tem na internet e nós, uns minutos depois, podemos ter conhecimento disso e podemos começar a utilizar essa técnica, se ela for eficaz, claro está, nos nossos doentes. Portanto, essa partilha é muito importante, não é, doutor? O doutor também se desloca frequentemente aos Estados Unidos, já que falamos nisso, para participar em conferências e para partilhar também estes casos raros. Exato, é verdade. Nomeadamente nestes campos que são restritos, patologia restrita, como é o caso da reconstrução com técnicas de fixação externa, reconstrução de membros, há muitas coisas novas a acontecer praticamente todos os meses, não é? E este grupo está sempre em contacto e reunimos-nos com muita frequência em toda a parte do mundo. Aos Estados Unidos fui ainda há 2 meses a uma reunião do grupo, apresentar exatamente a técnica que a gente está a desenvolver para a doença de Perthes, a convite da organização. Eu tive muito prazer nisso. Muito bem. Isso é parte de partilha de informação clínica. E quanto às famílias, aos pais que o procuram, vêm sempre com muitos medos, com muitos receios? Vem, mas aí está, mais uma vez, a internet é muito importante, porque inicialmente vieram com algum receio, porque é um país com um nome que muitos deles até nem conhecem, não é? Exato. Mas depois eles entram em contato com os outros e conseguem saber pela experiência que os outros tiveram que as coisas correram bem e que foram bem tratados e que os resultados foram bons e têm vindo cada vez mais. Portanto, vêm sempre com aquela pontinha de esperança que vai tudo correr bem, vai não é? tudo correr bem. Com os filhos é sempre... ou seja, o ficar a coxear, as dores, isso, quais são as principais, os problemas que lhe colocam logo de imediato? Aqui o grande problema na doença de Perthes especificamente é conseguir-se que a anca fique o mais esférica possível, mais congruente dentro da articulação, de modo a que eles não tenham necessidade de fazer tratamentos mais agressivos, como as próteses totais das ancas, numa idade precoce. E aquilo que eles procuram é os centros que terão mais experiência nesse tipo de técnicas. Com este tipo de aparelho, aqui em Portugal, talvez seja o meu centro que tem mais experiência nesta técnica. E a nível mundial, com este aparelho específico, talvez seja o que tem mais experiência. Há muitos outros centros que fazem a mesma técnica de extração articular com outros tipos de fixadores, outros tipos de aparelhos que são menos estáveis e que, portanto, não terão tão bom resultado como aquele que a gente tem obtido aqui. E daí eles vêm cá ter connosco e têm-se dado bem. Gostam muito do país, tem boas razões para isso, alguns, não é, doutor? O doutor realmente é o único a fazer isso aqui em Portugal. Portanto, doutor, muito obrigada por ter partilhado. Acho que é fundamental passarmos esta imagem lá para casa de que há sempre uma esperança, não é? Mesmo em diagnósticos raros. E o doutor está disponível sempre também em termos de internet. Obrigada por esta partilha. Obrigado. O Pura Vida então fica por aqui. Obrigada por ter estado aí desse lado. Voltaremos para a semana com mais casos de sucesso na medicina. Histórias positivas aqui no S+.